Questão de número 30. Determine a soma dos 4 vetores a seguir, em termos de vetores unitários, seu módulo e o seu ângulo. Então, nós temos aí o vetor A, B, C e D. Ele quer a soma desses 4 vetores. Então, em termos de vetores unitários, então nós vamos ter um vetor resultante com esses valores obtidos a partir da soma desses 4 que nós temos. E aí nós queremos o módulo desse vetor resultante e o ângulo dele em relação ao eixo x. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer componente a componente de cada vetor para fazer a soma dos vetores unitários. Então, nós temos ali B e D, que nós não sabemos as componentes dele. Nós só temos ali os módulos desse vetor e o ângulo que ele faz com o eixo x. Então, o nosso vetor B vai ser a componente x, que é o módulo desse vetor vezes o cosseno do ângulo. E a componente y, o módulo desse vetor vezes o seno do ângulo. Então, nós temos 4 vezes o cosseno de 65, que vai dar 1,69, e 4, seno de 65, que vai dar 3,63. Então, nós temos aí os módulos, as componentes do vetor B. Nós já temos a do vetor A e do vetor C. A do vetor D, aí é a mesma coisa. O módulo desse vetor, a componente x, o módulo dele vezes o cosseno do ângulo, e a componente y, o módulo dele vezes o seno do ângulo. Então, em x, nós temos o módulo 5 vezes o cosseno do ângulo, que vai dar menos 2,868 em x. E em y, o módulo vezes o seno do ângulo, que vai dar 4,096 metros em j. Somando componente a componente, né? Então, o nosso vetor resultante, na letra A, vai ser a soma de cada vetor. Como ele quer em termos de vetores unitários, a componente x, i, vai ser a soma de todos os componentes i dos vetores. O vetor A é 2, o vetor B é 1,69, o C menos 4 e o D é menos 2,868. Então, nós vamos ter aí uma componente x resultante de menos 3,18. A mesma coisa a gente faz para a componente j, para cada um desses vetores, e aí vamos ter menos 1,27 em y. O módulo desse vetor, então nós temos aí o módulo do vetor, né, a soma dos quadrados desses módulos extraindo a raiz deles. Então, a gente resolve a potência, faz a soma, extrai a raiz. Então, o módulo desse vetor resultante, 3,42 metros. E o ângulo vai ser tangente a menos 1 do cateto oposto sobre o adjacente. Então, coloca lá os valores dos catetos, resolve o quociente, extrai a tangente a menos 1. Então, nós temos aí 21,77 graus. E aí, né, como esse vetor está no terceiro quadrante, né, todas as duas componentes são negativas, e o ângulo dá 21 graus positivo, então é 21 graus no sentido anti-horário, em relação ao semi-eixo negativo de x. Então, é só somar mais 180 graus para saber em relação ao semi-eixo x positivo, né? Então, vai dar aí 201,77 graus no sentido anti-horário em relação ao eixo x positivo. Muito bem, até a próxima questão.